Nosso próximo palestrante é uma pessoa muito especial que está nos ajudando a desenhar esse movimento tão importante que a gente inicia nesse terceiro Congresso Internacional de Felicidade. Eu conheço há muitos anos e quando eu fui apresentá-lo ao Gustavo, eu falei assim: Gustavo, o Nicolai, ele é tipo um ET. E como toda brincadeira tem um fundo de verdade, quando a gente o convidou para palestrar aqui, ele falou assim: já sei meu tema, eu vou falar sobre visão e transformação planetária. Daí eu olhei para o Gustavo e falei: não disse? Meus queridos, com essa energia de conexão com o nosso eu divino, com o nosso eu maior, nesse sprint final de um lindo congresso que a gente construiu juntos, todos, até aqui. Vamos receber com aplausos nosso querido Nicolai Ursino. Como é que é? Vai ficar. Vou convidar a todos nós a trazermos um pouco da nossa presença para o corpo físico, para o aqui e para o agora. E essa é a coisa mais fácil do mundo, porque todos nós, em alguns momentos, temos partes de nós que estão separadas por aí. A gente vem para cá e uma parte nossa fica em algo que aconteceu ontem ou algo que poderia estar acontecendo amanhã. Então vou convidar todos nós a coletarmos os nossos pedaços que não estão no aqui e no agora, para que a gente possa preparar o máximo do nosso processo de transformação que acontece aqui. Todo movimento, todo tempo é possibilidade de um processo de transformação, mas ela não existe e nunca vai existir se a gente não tiver com toda a nossa consciência disponível. E a nossa consciência disponível, ela vai acontecer para nós aqui em 3 esferas. A primeira, a consciência física, a consciência de que habitamos um corpo e, portanto, o nosso espírito pode estar no exato lugar onde o nosso corpo está. Nem sempre é assim. Muitas vezes é como se a nossa alma estivesse um pouquinho na frente do nosso corpo, um pouquinho para trás, ou um pedaço dela não estivesse no aqui e agora. Então vou convidar todos a colocarem os pés no chão, cruzarem as pernas sem muitos alardes, sentirem a terra. A gente está num parque, a quantidade de energia de terra linda que tem aqui é maravilhosa. E aqueles que quiserem fechar os olhos por alguns instantes, ou permanecer com os olhos abertos e deixar que os olhos se deitem lentamente, podem me acompanhar nesse processo ao som da música. Isso, muito bem. Trazendo toda a nossa atenção para o aqui e para o agora. Convocando o meu espírito para que habite o meu corpo. E sendo assim, eu sinto os meus pés e cada célula. Eu sinto o sangue que circula nos meus pés. E eu sinto o calor da terra que emana das profundezas. Quando eu sinto meus pés, eu também posso sentir as minhas pernas. E cada músculo, cada célula, cada veia, eu sinto que ela é sólida e que eu estou aqui e agora. Eu também posso perceber que os meus pés no chão, eles são capazes de sentir através da sola dos pés meio metro abaixo da terra. Não é um pensamento, é uma sensação. Como raízes que crescem, eu consigo sentir
1 metro para baixo da terra. Eu consigo sentir 5 metros para baixo da terra. Eu consigo sentir 50 metros para baixo da terra. Ai. E a partir desse espaço, habitando os meus pés, as minhas pernas, eu também habito meu tronco, habito os órgãos internos do meu corpo, habito os braços esquerdo e o direito. Eu estou aqui agora no mesmo lugar dos meus braços. E sendo assim ciente da minha respiração, que só acontece agora, fisicamente, costelas, diafragma se expande, tem uma força para isso, e contrai. Como o próprio Yin e Yang do universo, como o próprio Big Bang, nós respiramos nesta sala o mesmo ar que todos respiram. E na medida em que eu já tenho e já habito o meu corpo físico e atinjo o que eu gosto de chamar de primeiro grau de presença, a presença no corpo físico, você pode incluir, não é trocar, é incluir um segundo grau de atenção. E aí você inclui a atenção no centro do peito. E como quem sente os ombros indo um pouquinho para trás e uma janela se abrindo no centro do peito, você sente o seu coração se abrir. O mundo do coração é o mundo da água, como desse lago maravilhoso que a gente tem aqui. Diferente do mundo da terra, onde nós estamos aqui agora em pés, carne, osso e batuque, no mundo do coração a gente inclui o mundo das águas, o mundo da lua. E uma das características do coração aberto é que ele se torna permeável. E isso não é uma metáfora e nem uma visualização. Isso é real. O nosso coração energético pode ser expandido. E como quando a gente coloca uma pele muito fina que separa uma água da outra, de repente, quando aquela parede grossa que a gente colocou vai se tornando com muito carinho e com muito cuidado, uma pele muito fina, como quem toca a seda, você pode expandir o teu coração e sentir que você começa a tocar o coração das outras pessoas. E essa sensação, no mundo das águas, a água que entra, sai, e ela passa por todos os corações, como num lago. E assim eu posso dizer que eu estou aberto, além de estar aqui e agora. E depois que eu já estou aqui e agora, presente no meu corpo físico, e já estou com o coração aberto, eu posso, e só então, incluir um terceiro grau de presença. Um terceiro grau que eu gosto de imaginar como se fosse a vista dos olhos de uma águia no alto das montanhas. Ou talvez, como se você estivesse no alto de uma montanha do Himalaia, olhando quase 180 graus, sentindo um silêncio na mente e ainda assim conectado a toda a onisciência e toda a sabedoria presente. E aí eu posso atingir o grau de presença na mente. Dentro das nossas práticas, a gente não diz que você está na mente quando você está nos seus pensamentos. Eu convido vocês a abrirem os olhos lentamente, mantendo esse estado.
pessoal pode abaixar a música para mim, por favor? Muito obrigado. Mantendo esse estado, presença no corpo, coração aberto e a mente fresca do alto do Himalaia. Quando o Gustavo e a Aline me convidaram para vir aqui, apesar de, seja dentro dos retiros que eu conduzo, seja dentro das organizações, falar bastante o tempo todo, eu me deparei com uma questão que tem sido mais difícil nos últimos anos. Preparar algo. Ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu aprendi a confiar tão plenamente que a sabedoria se apresenta no exato momento e na presença do campo. Tudo que eu planejar vai se tornar uma memória. Se é uma memória, eu estarei aqui fazendo uma repetição de algo. Não que isso não tenha o seu valor, isso tem o seu valor. Mas o mental superior, a mente que se abre a ouvir, tudo acontece fresco, qualquer ideia, no aqui e no agora. A gente nunca sabe o que vai se apresentar. E a gente, com o passar do tempo, por ter passado por isso centenas e talvez milhares de vezes, no meu caso, eu duvidava até lá pelas 100, 200. Do 200 ao 500 eu ficava mais ou menos assim, eu acho que vai dar certo, mas será mesmo que vai dar? A partir do 1000, eu aprendi que há mistérios que são feitos para serem um mistério. Talvez a gente não deva investir todo o tempo da nossa vida para tentar desvendar mistérios. Talvez alguns mistérios tenham sido realizados para ser um mistério. E talvez seja muito mais útil a gente investir o nosso tempo naquilo que seria a construção da nossa melhor versão. A construção da melhor versão de mim. A construção da melhor versão de um país. A construção da melhor versão de um planeta. E dentro da minha crença, por que não? A construção da melhor versão, não só de um universo, mas de muitos universos. Aqui e agora, neste exato momento. É interessante passar por isso, por um detox. No ano de 2004, 2005 ou 2006, eu não me lembro exatamente qual é o ano, eu passei por uma grande vitória na época. Passar no vestibular. Para quem tinha passado, para quem amava estudar, mas não fazia lição de casa, que era o meu caso, passava o tempo no clube, passava o tempo fazendo as coisas todas, foi muito difícil quando, ao não passar no vestibular no terceiro colegial, eu fui para o cursinho. E aí eu me decidi que eu iria estudar 16 horas por dia. Aquelas promessas que a gente faz logo que vai começar. Eu não estudei 16 horas por dia, eu estudei 18. Sábado, domingo. Não era minha característica. Meu pai, que era meu super amigo, vinha me buscar e falava, ei, vamos jogar bola, domingo. Daqui eu não saio. Por várias vezes eu caí, levantava e aprendi a fazer uma coisa que foi. Eu estudei para o vestibular em cima de uma sapateira, é verdade, desse tamanho, na minha cidade que é pequena. E se eu ficasse prestando atenção no que os outros iam falar, naquela época com 17 anos, hoje com 42, tinha alguém em algum lugar que estava fazendo não sei o quê, eu percebi que aquilo tudo tirava a minha energia. E que eu precisava fazer um risco muito grande, que era, e se eu esquecer todo mundo e focar só no meu? E seja o que Deus quiser. Não vou desperdiçar uma gota de energia em saber quem é bom, quem é ruim. Na hora que isso vier me desviar, eu vou falar, eu volto. O vestibular chegou, eu fui aprovado na época como engenheiro, no ITA, na USP e na Unicamp. A USP foi em primeiro lugar na época. Legal, muito bom.
Até eu descobri na faculdade que aquilo não tinha nada a ver comigo. Nunca teve. E amar matemática, amar poesia e amar história ao mesmo tempo, sou eu. Mas não era possível. Quando eu entrei no ITA, eu tinha um cabelo até aqui. 7 pulseiras, 3 aqui, 2 brincos aqui e 1 aqui. E uma pessoa falou para mim, caraca, mas isso não pode. Não pode estar assim. E não entrava na minha cabeça. Para mim, uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com outra. Eu posso ser apaixonado por matemática e posso estar surfando no mar, amando, fazendo o que eu quiser. E de algum modo, a minha vida tem a ver com juntar polaridades. Quando a gente olha para as grandes religiões, se eu for olhar desde Osíris, a força criadora, Ísis, a força feminina, Horus, o Espírito Santo, a terceira força, aquela que permeia todas as coisas num triângulo. Eu posso dizer que a força criadora é o Pai, a força manifestada dele, o Filho e o Espírito Santo. Ou eu vou falar também disso na Índia, ou eu vou falar isso em todos os lugares. Um dos grandes mestres que eu estudo há muitos anos, Gurdjieff, dizia que a humanidade é cega para a terceira força. A humanidade perde muito tempo entre a ação e a reação. E toda a força que é gerada na ação e na reação é uma força que não constrói. Quando Deus, o vazio, resolve se manifestar, faça-se a luz, ele começa com um ponto. É o que eu faço numa folha em branco. Eu começo com um ponto. Do ponto eu faço uma reta. E aí eu tenho duas forças, duas dimensões. Mas não existe área ainda. Deus ainda não se manifestou. E Deus tem que completar o triângulo. E com 3 forças, nós criamos. A consciência humana depende muito de se nós somos capazes de encontrar a terceira força quando ela se apresenta, ou se nós vamos deixar o choque das forças espiralarem para baixo e levarem ao sangue, como alguns ensinamentos Sufi mostram para a gente. A consciência humana, a imagem e semelhança de Deus, o grande mistério, como eu gosto de chamar, tem essa capacidade de, através da consciência, tomar conta de que eu não estou em A nem em B, mas eu posso estar num outro espaço. E muitas vezes nós recebemos grandes choques. Choques na nossa vida prática. Bati um carro, morreu uma pessoa. Na hora que eu vou fazer aquela decisão, algo acontece. Nós precisamos dos choques. Todo o processo que nós começamos através da nossa única energia não tem energia suficiente para se completar no círculo. O choque, como num carrinho de bate-bate, é uma energia que vem de fora. Se eu estiver fora de estado de presença, essa energia me arrasta. E eu volto casinha. Sabe aquele jogo de ludo? Volto casinha. Estou quase conseguindo, vem o choque. Ou não é no momento em que você vai decidir fazer aquela mudança, chega alguém e te faz uma oferta que parece, uau, que você esperou por muito tempo. Como humanidade, como alma coletiva, organizacional, nós sofremos choques o tempo todo. E se nós tivermos a capacidade de manter a presença, o que acontece com a energia desses choques é que eles nos levam para uma terceira força, para um outro patamar. Nós vivemos um grande momento de choque no país, força A e força B. A humanidade é cega para a terceira força. Aonde está a terceira força? O que aconteceria se, ao invés de defendermos lado A ou B, nós mantivermos a consciência no centro e percebemos que esse choque pode ser uma oportunidade absurda de elevação da consciência? Absurda.
A elevação da consciência é a missão da minha alma. Sempre foi, sempre será, eternamente. No tempo que não tem tempo. E dentro desse pequeno espaço de tempo que nós chamamos de vida. Que eu gosto de dizer que é um evento extremamente passageiro. Quando numa noite eu recebi a notícia de que meu pai, que jogava futebol comigo e me carregou no colo a vida toda, muito presente, tinha sido atingido por um ônibus na estrada e morrido de forma tão brutal que não daria para ver. Eu tive que levantar às 5 da manhã com essa notícia, que eu tinha 10 minutos para avisar uma irmã, meia hora para avisar outra, e pegar minha mãe na praia, 2 horas dali, avisar ela na areia da praia, que ela tinha meia hora para juntar as coisas dela, porque não dava para esperar no dia seguinte. 2 dias depois eu entrei para conduzir um retiro. E cada intervalo do retiro eu saía para chorar. E voltava. E eu me lembrava e agradecia aquelas pessoas do porquê nós estamos aqui. E essa pergunta é a que mais vale. Por que nós estamos aqui? Aqui neste espaço, como o Gustavo bem disse, Aline, para elevar o grau de felicidade do Brasil. Sim, dá para fazer. Aliás, dá para fazer qualquer coisa, dentro das limitações que se tem. Mais do que isso, aqui, nesse curto espaço de tempo de 40, 50, 70 anos, quando eu olhei para um caixão fechado na minha frente, eu percebi que tudo aquilo tinha feito assim. Passou tão rápido. E eu tenho ciência todos os dias da minha vida de que passa muito rápido. E eu acredito de fato. Essa ciência orienta as minhas decisões, de verdade. Ela orienta as minhas escolhas. E eu vou falar para vocês de algumas crenças, de alguns pontos de vista, e que eu não viso ter razão, não ter razão. Eu viso ser absolutamente honesto com a verdade que me toca. Absolutamente honesto. Porque no momento em que a gente estiver na eternidade, deve ser muito estranho olhar para trás e alguém dizer assim para você: cara, você quase fez aquilo, que era o chamado da tua alma, você esbarrou com aquela pessoa. Eu não vou morrer disso. Nunca morri e não vou morrer nas próximas centenas ou milhares de vidas. E ainda assim, na minha visão, o que nós estamos fazendo aqui, neste planeta, nesta existência, e estas não são questões extrafísicas, elas são questões do dia a dia. Elas devem reger aquilo que eu escolho comer, elas devem reger aquilo que eu escolho falar, elas devem reger, por exemplo, aquilo que eu escolho estar ou não estar aqui, nesse espaço do tempo. Há uns meses atrás, eu estava tendo uma crise de esquizofrenia, porque ao mesmo tempo que eu conduzo retiros, trabalhos com energia, consciência, coisas que há 5 anos atrás para mim não existiam, não sabia nem do que se estava falando. Eu ainda dou aula de matemática. E de repente, ao mesmo tempo, eu estou presente, e é verdade, em vários boards de grandes organizações, lidando com multinacionais, presidentes de empresa, liderança. E eu falei, cara, quem eu sou nessa história toda? Um maluco com o pé no chão, que vive uma história de cura? Ou alguém que está
E mais uma vez eu fui obrigado a encontrar a terceira força. É tudo a mesma coisa. Eu não gosto de dizer, mas eu já disse isso, que nós temos que unir vida material com espiritual. Eu não vejo diferença. Existe uma diferença entre você estar habitando um corpo, passa um tempinho, você não desabita o corpo, o tempo continua. É a mesma coisa. Não é a matéria uma manifestação? Talvez a separação seja criada porque nós a criamos. E quando eu fui declarar essas coisas abertamente, porque elas aconteciam comigo, coisas estranhas que eu não tinha visto antes, eu fiquei com medo de perder os meus clientes corporativos. Eu fiquei com um monte de medo. E a gente sempre fica com medo, eu pelo menos fico. Mas entre o meu medo e a grande obra, meu medo é que se lasque. Eu não estou aqui, minha preocupação não sou eu. Minha preocupação é servir a grande obra. O resto vai. Critério mais alto. Você odeia água fria, odeia, morre de medo de rio. Teu filho cai na água de um rio, perto de um jacaré. O que você faz? Pula. E essa história é real. De uma mãe no parque de Everglades, pulou, abriu a boca do jacaré, tirou o filho. Cara, quando você se conecta a alguma coisa tão mais alta, dane-se o medo. Dane-se se eu estou com frio, se eu não estou com frio na barriga, se eu fiz direito, se eu... Esquece, over. Tem uma obra para ser criada. E eu agradeço plenamente a nós todos, agradeço aos que vieram antes de mim. Fui profundamente tocado por algumas das palestras, palestra da Alexandra, me doeu ela ter acabado, porque estava doendo tanto, aquela cura ancestral que estava se apresentando aqui em cima, e que podia ser feita e não deu para ir. Imagina se todos nós parássemos, entrássemos e resolvêssemos fazer aquela cura ancestral aqui e agora. E dá para fazer isso. Jorge não precisa nem falar. A verdade, a simplicidade, o coração. Tiago, Gustavo, muita gente, maravilhosos. Queria agradecer também a todas as consciências que eu acredito estarem aqui conosco, das matas, das águas, de outros lugares, e para que a gente possa todos se juntar, para que de alguma forma, o que eu tenho para falar nos poucos 20 minutos que me restam, seja útil. Eu não tenho nenhum desejo além desse, a não ser que seja útil. Não é para ser melhor, não é para ser pior, não é nada. Que seja útil. Útil para mim é que você pegue, traga para dentro de você e uma transformação ou alguma verdade aconteça exatamente aqui e agora, neste espaço de tempo. A vida é uma jornada do espírito. E as nossas decisões diárias devem ser tomadas nesta máxima. Não é que eu vou, isso já é maravilhoso, me encontrar comigo no momento em que eu vou fazer a minha meditação, no momento em que eu vou à minha igreja, no momento em que eu vou à natureza, isso já é maravilhoso, é a minha manutenção. Mas se eu conseguir me lembrar e trazer para o centro da minha vida, de que esta é uma jornada do Espírito, eu vou tomar as decisões baseadas nisso. Eu vou escolher
o casamento assim, eu vou escolher lidar com o dinheiro dessa forma, eu vou escolher as escolas assim, eu vou escolher se eu fico num trabalho ou se eu não fico num trabalho a partir desta máxima. E esta máxima me guia. Eu também me perguntei, como vários dos outros palestrantes, será que eu sou feliz? E a resposta é sim, extremamente. Uma das pessoas que eu mais admiro falando de felicidade no mundo se chama Matthieu Ricard, um monge, braço direito do Dalai Lama. Tem um TED Talk dele, lindo. E o Matthieu Ricard, que foi considerado pela neurociência o homem mais feliz do mundo, ele fala algumas coisas extremamente interessantes, como por exemplo, por que há pessoas que têm tudo, todo o sucesso do mundo, todos os objetivos, e o que elas querem é se jogar de um apartamento? E por que há pessoas, no Butão, por exemplo, ou no Tibete, ou mesmo no Brasil, ou como foi falado aqui, na África, que mesmo não tendo quase nada, conseguem encontrar um espaço de felicidade, ou conseguem encontrar a felicidade mesmo junto com a tristeza, junto com a dor, porque as emoções são estados passageiros. Aquilo que eu conquisto quando eu ganho um objetivo externo ao sucesso, é um estado de realização, não de felicidade. Felicidade é aquilo que eu sinto mesmo quando eu não conquisto aquilo que eu achava que precisava plenamente. Isso não quer dizer que a gente não possa conquistar todas as coisas. Sim, a gente pode. Não é uma coisa ou a outra, é uma terceira força. Mas que a gente saiba que felicidade é algo que está por detrás dessas emoções todas. E não existe um lugar que eu vá encontrar a não ser mergulhando na minha própria história e nas minhas próprias dores, passando por isso, sentindo isso. Viemos aqui, na minha crença, a partir de uma obra de muito amor. Na minha crença, este planeta foi gerado a partir de uma obra de amor. Existe um componente aí, que é o coração. Muito foi se falado sobre a nossa mente, sobre o nosso sucesso, e é bom ter ferramentas boas, mas a gente sabe o que é quando a gente olha nos olhos de alguém e derrete, e não consegue explicar o que está acontecendo. Isso é para os fortes, essa vulnerabilidade é para os fortes. Em algumas vezes, algumas, não todas, a mente é uma defesa, a inteligência é uma grande defesa, para que você não consiga ou não entre atrás dela. Para mim, existe um grande plano de milênios, de séculos, de uma eternidade, uma história que se desenha, uma história que se desabrocha. E todas as vezes a gente sabe disso, quando a gente resolve se sintonizar com essa grande teia que se desenvolve, como uma árvore da vida que vai se desabrochando, e a gente se sintoniza, acontecem as tais coincidências. Não são coincidências. Basicamente a gente entrou no mesmo ritmo da vida, a gente está tocando a mesma nota musical. Como é que eu toco a mesma nota musical? Entrando dentro de mim, ressoando e esperando que a vida me conduza no rio. E claro que as habilidades que eu desenvolvi são maravilhosas. Inteligência, por exemplo, porque eu vou através da condução que a vida me dá, dando uma forma nova à grande obra. Porque a gente sabe que a música divina, ela já está no céu ou na terra. O músico vai tocar um violino de uma música que já existe. Não é ele quem faz a grande música, e não é o instrumento,
Mas tem diferença se eu tocar um violino de R$ 100 ou um Stradivarius de US$ 1.000.000. Para os músicos tem. Para aqueles que têm ouvido muito afinado, tem. Portanto, é importante que nos tornemos instrumentos Stradivarius de milhões e milhões de dólares, se aperfeiçoando. Mas não para fazer a música, porque nós não fazemos a música, mas para deixar que a música seja por nós atravessada, sendo instrumentos cada vez melhores. Vivemos tempos de grandes choques planetários. Todas as religiões, escrituras, sabem disso. Só está escrito em formatos diferentes. Se eu moro no deserto, a minha história tem que ter deserto. Se eu moro em algum lugar na Austrália, à beira do mar, talvez a minha história tenha seres do mar, mas eu estou decodificando a grande música, a grande história, através das formas que eu tenho. Os choques são reais, choques de ansiedade, falta de presença, vários tipos de choques, e eu me lembro, e a minha esposa está aí, a Thaís, ela sabe disso, como eu chorei às 5 da manhã, quando eu peguei meu celular, para ver se o Trump tinha ganhado ou não. Essa doeu. E ainda assim, quando eu vi toda aquela guerra, eu passei mais ou menos um dia em meditação, até vir a terceira força. E aí eu publiquei algo sobre como nós precisávamos entrar em terceira força. Choques, choques e mais choques. Numa formação de treinadores que eu conduzo, há um tempo eu escrevi um texto que dizia assim: nós já conseguimos quase tudo, a gente tem tecnologia para chegar à Lua faz muito tempo atrás, a gente tem tudo na mão, por que nós não conseguimos ainda lidar com as questões mais básicas do nosso planeta? E eu peço para os alunos dizerem assim: por favor me respondam, porque eu não sei. E eu me lembro da resposta que o meu amigo Pedro, autor de um livro maravilhoso chamado Empresas Espiritualizadas, respondeu: amor. Simples assim. Eu não sei se é a única resposta. Eu ainda não sei. Vivemos tempos de grandes choques. Esses são imensos. Tenho estudado a 4ª Revolução Industrial, a era líquida, as startups, China, Vale do Silício. Estou envolvido e sei exatamente o que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos com os empregos e a mão de obra de quase todo mundo. 70% dos empregos, 70% das crianças que hoje têm 8 anos de idade, 10, não vão trabalhar em empregos que hoje não existem. E o que ela vai aprender na escola, então, na faculdade? O conhecimento em 5 anos vai se reciclar a cada 6 meses. Como é que você faz faculdade desse jeito? Como é que você entende o que acontece com os Ubers, que já estão na Califórnia rodando sozinho por inteligência artificial? E aí você vai descobrir o que acontece quando os carros andam sozinhos, e já acontece isso. Ah, já sei, os motoristas vão perder trabalho. E já deu essa confusão toda com o táxi. Imagina o que vai acontecer. Não é só o motorista que vai perder trabalho, os estacionamentos vão quebrar. Por quê? Os carros não vão parar. Mas e a gasolina? Solar, meu irmão. Já está funcionando, faz tempo, muito tempo. Mas é só isso? Não, eu fiquei com a boca desse tamanho quando eu descobri que a polícia dos Estados Unidos ia quebrar. A polícia de Los Angeles ia quebrar. Como? 70% do dinheiro da polícia vem de multa. Robozinho não vai ser multado. O que está acontecendo agora, do ponto de vista da 4ª Revolução Industrial, o que aconteceu antes, não dá nem para o cheiro do que vai acontecer. Vai ser um choque? Vai. A velocidade
é muito maior. Armazenamento na molécula de DNA. Você consegue, eu vi um doido que descobriu isso. Você consegue armazenar dados, fotografia, no seu DNA já. E num caminhão de DNA, ele consegue armazenar todos os dados que existem no planeta Terra hoje. O cara já está trabalhando nisso. Já está botando foto, armazenando em DNA. Vai mexer? Na hora que eu imprimi o meu sapato na minha casa, como é a nossa cabeça? Quando eu descobri que ia dar para imprimir o sapato, e a Louis Vuitton já está trabalhando nisso, eu falei, olha que legal, você vai mandar um e-mail, o sapato vai vir para você. Ele falou, bobinho, a impressora está na sua casa, irmão. Você vai imprimir em casa, cara, acorda. O que acontece com a logística? Enfim, foguetes lançados por startup. E aí uma pergunta, é um novo mundo? Muito se fala, uau, das organizações exponenciais, vamos fazer o unicórnio do próximo bilhão. Uma pergunta, e vamos ser exponencialmente tristes? Exponencialmente malucos? Ao mesmo tempo em que essa tecnologia pode curar todos os problemas básicos que a gente tem no estalar de dedo, e eu me pergunto, por que não resolve? A lenda de Atlântida fala que Atlântida atingiu seu apogeu tecnológico, mas não tinha espírito por detrás disso, não tinha um porquê fazer o que se está fazendo. Imagina se por detrás disso a gente trouxesse essa grande jornada da alma e ela fosse a orientadora de tudo isso. A gente ia parar em conceitos maravilhosos, como por exemplo, está sendo discutido, a renda universal. Porque do mesmo jeito que vão acabar 70% dos empregos em breve, se a consciência humana for alta, pode ser a maior era de prosperidade que a gente já viveu. Não falta tecnologia para isso. A pergunta é, quem é que está por detrás? Qual é a base da base da base do porquê nós vivemos e estamos aqui? Para gerar o quê e por quê? Vivemos alguns séculos da decadência da fé, do acúmulo material. Estamos num momento de resgate. Eu tenho certeza que cada um aqui sente. Estamos num momento de uma transformação absurda, planetária, e existe um grande chamado para um resgate. Um resgate que a gente vai chamar de Era da Transcendência. A Era da Transcendência não invalida nenhuma das nossas tecnologias, habilidades, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente quer conquistar, de tudo que a gente vive, nada disso. A gente só começa a se perguntar a que tudo isso serve. Sempre é o Espírito, sempre é a que isso serve. E para mim, essa é a pergunta mais importante de todas. Tempo atrás a gente mudou os nossos filhos de escola, depois que eu cheguei em casa um dia chorando. E eu vi que ele estava preocupado se ele ia fazer lição de casa ou não, porque o professor ia brigar. E aquilo me deu uma dor tão grande. Falei, cara, estudar é a coisa mais linda do mundo, eu amo fazer isso. Isso está se tornando uma tormenta? E aí nós mudamos o nosso filho para uma escolinha linda, que ele chega de manhã e fala, para que nós estamos aqui? Para sermos felizes. Se é para sermos felizes, o currículo vai ser desenhado para sermos felizes. E aí as pessoas olham para a gente e falam, caraca, mas e aí quando chegar lá na frente, será que ele vai passar no... Amigo, eu lido com tanta gente adulta, supostamente tão bem sucedida, com tantas questões, eu passei por essa história e ela não fez tanto sentido para mim. Confia na vida, não precisa ter tanto medo não. A vida se abre, ela sempre se abre. Visões para a nossa casinha. Eu começo a me perguntar, por exemplo,
o que nós queremos, aonde nós queremos viver como planeta. Que tipo de planeta é esse? Que imagens vêm a nós? Onde é que a gente desenha o nosso plano? Onde é que a gente dança na eternidade? Quando eu publiquei esse livro, esse ano, um livro escrito através da meditação, que conta a história de um CEO, de um empresário, de um grande, que com todo aquele controle, com toda aquela força, com toda aquela competência, chega uma noite em casa, encosta na sua mulher, que é uma pessoa maravilhosa, que ele acha fraca, e ela diz para ele: amor, estou com um câncer no cérebro. E aí a história dele começa. E quando ele não sabe o que fazer, ele reza. E ele recebe a visita de um anjo. E aí a história dele começa. Uma das falas diz o seguinte, que a maioria das pessoas, diante de uma questão grave, por exemplo, um filho doente, vai lá e reza. Legal. Por que você não reza todos os momentos? Por que você não reza toda hora? Os anjos estão esperando para fazer essa aliança de volta, faz muitos séculos. E às vezes a gente fala, eu não vou falar dessas coisas, mas a gente descobre que quase todo mundo fala a mesma coisa. Mas todo mundo fala, eu não vou falar dessas coisas. O tempo que a gente perde com isso, se a gente declarasse a nossa verdade de uma vez e construísse uma sociedade em cima disso. Masculino e feminino, curados, já falamos aqui. Todos os espíritos da natureza, junto aqui. E o Mário, que é o personagem do livro, ele tem que aprender isso. Porque quando ele foi buscar Deus lá no alto, a Mãe Terra se apresentou para ele. E ele encontrou a Terra. Espiritualidade não é subir. Espiritualidade é descer. Aqui e agora. Neste corpo, já. Nossas crianças, nossos corações. Às vezes eu vejo umas imagens dessas, assim, para o mundo que eu imagino. Eu acho importante a gente saber qual é o tipo de planeta que a gente quer criar. Porque baseado nesse tipo de planeta, vem todas as decisões do que fazer, de onde usar o meu tempo, não usar o meu tempo, de onde usar o dinheiro, onde não usar o dinheiro. Os planejamentos estratégicos, eles vêm para isso. E a proposta que eu faço é para que a gente traga de volta, porque já foi assim, o invisível para o centro da vida no nosso planeta. Que o mais importante novamente seja o invisível, não o visível. O visível pode vir como manifestado, mas que a gente traga para o centro das nossas decisões pessoais, familiares, coletivas, empresariais, o invisível para o centro da vida de novo. Isso se desdobra na educação. E as matérias que eu vou escolher, aonde o meu filho fica, e como o Tiago trouxe lindamente, sem sala de aula, é porque o que eu quero criar é no invisível primeiro. O trabalho é uma manifestação da minha alegria. Dá para eu trazer o invisível para o centro do meu trabalho? Dá. Eu estou aqui agora. Fui 7 anos engenheiro da Embraer. E eu me lembro que quando eu pedi demissão, por causa de uma folha sulfite que eu tinha rabiscado, me veio algo assim: ou isso acontece, ou você morre no meio. Não tem outra alternativa. Acabou. Você escolhe a sua política assim, você vai escolher os seus relacionamentos a partir da perspectiva de múltiplas vidas. A partir da perspectiva de uma parceria evolutiva para o espírito, e não a partir da perspectiva de uma carência imediata. Quanto a cura a gente precisa fazer?
A nossa economia vai se voltar para isso, a saúde vai se voltar para isso. A gente traz o amor para o centro das relações. E é importante que todos nós falemos disso com naturalidade. Porque eu também tive medo lá atrás de dizer algumas das coisas. Mas não é mais hora de ficar com isso. Não dá mais. Não é porque não tem mais tempo, eu não sei se não tem mais tempo, mas é porque a gente não pode fazer isso com a gente mesmo. Todo mundo que está aqui sabe, senão estaria neste espaço, que tem algo dentro de si que poderia ser manifestado de forma mais clara no dia a dia, no trabalho, na sua política, na sua fala. Faça isso. Às vezes é solitário, não vou negar não. Às vezes eu me sinto sozinho. E aí você volta para dentro de si, entra na sua solidão e se lembra que entre a sua solidão e a grande obra é mais importante do que ela, inclusive. Decisões. Em última instância, somos os senhores do nosso destino. Não existe outro senhor do nosso destino. Agora, como coletividade, como planeta, como país, somos os senhores em grupo. Não dá para fazer isso sozinho. Excalibur, só o rei consegue levantar a espada. O que vai fazer uma grande mudança no nosso planeta, no nosso país, não é só os nossos sentimentos. Vir a partir do amor, sim, é fundamental. Ainda assim, é a espada. Porque a rosa e a espada têm que ter a mesma força em você. Até o último instante. O que acontece quando a gente levanta uma espada, e só se levanta uma espada a serviço. Não se levanta uma espada a serviço, mas a serviço se levanta uma espada. A serviço se vai à guerra, até o último instante. Eu vou convidar todos nós, eu sei que o meu tempo já deu, e eu vou pedir só mais 2 minutinhos, para juntar tudo isso num balaio, a espada, o que eu tenho que fazer, a minha força, o meu coração, o meu sentimento, o invisível de tudo isso. Diante de um momento de tantos choques, o espaço que eu vou me encontrar, para me acompanhar, e apenas ouvir o som desta música que vai entrar, e enquanto ela acontece, talvez fechar os olhos, trazer toda a sua energia para o coração, e deixar ela abrir um futuro que talvez se apresente para a gente. E talvez a gente possa visualizar o que se abre no alto desse teto, quando ele se abre. No centro do coração. Desce a linha do horizonte, traz tanta paz, em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você.
para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, ao me acalmar, que o amor jamais me deixará. Obrigado.